Fala galera, mais uma aula aqui, vamos dar continuidade para a nossa aula de análise técnica, espero que você esteja adorando, gostando de verdade, e não esqueça da boa energia, hein? Então você veio aqui meio desanimado, meio desenjavido, teve um monte de problema hoje, joga de lado, esquece tudo isso, foca na sua recompensa de você mandar muito bem, ser um ótimo trader, operar o nosso dinheiro em qualquer lugar do mundo. Então lembra da recompensa. Aí você vai focar e vai mandar muito bem, e você vai focar nos seus estudos e tudo vai dar muito certo. Então vamos lá. Vamos, sem mais delongas, compartilhar aqui a tela, mesmo porque vocês já enjoaram de ver a minha cara. Então vamos mostrar aqui os nossos slides. Lembre que esses slides e a apostila está aí à sua disposição. Então trate de estudar, amiguinho, porque senão não tem milagre, hein? Vamos lá. Parte 2 da análise técnica. Eu dividi em 2 aulas, porque senão ia ficar muito extenso. Reforçando, toda aula terá esse slide para você lembrar da sua liberdade. Que o maior motivo pelo qual você quer ser um trader é ter um dinheiro a mais para você tomar as suas decisões de viajar o mundo, ou de mudar de emprego, ou de qualquer coisa do tipo. Então, foca, ok? E, é claro, memorize a fórmula aqui. Objetivo mais trabalho duro é igual a sucesso. Aprofundamento nos candles. Vamos falar hoje só sobre candles. Só sobre como você avalia o preço, ok? Tem uns domínios aí que você não vai precisar decorar, não, tá bom? Fica tranquilo, porque cada um desses candles tem nome, mas você não vai bater um papo no bar depois falando, olha, um doji, uma estrela, um guarda-chuva, nada disso. Então, é só para você entender para que eles servem aqui. Quais são os tipos de candles que você vai encontrar? Você vai encontrar, primeiro, esses long days. O que é isso? São esses compridos aqui, tá vendo? Que tem bastante oscilação. E ele quase não tem sombrinha, quase não tem... nesse caso aqui, ele fechou na máxima ou na mínima do dia. E nesse caso aqui, ele teve uma máxima aqui em cima e uma mínima aqui em cima, mas é aqui embaixo, mas é bem pequenininho. Então, quase não teve aí tanta oscilação. O short é os pequenininhos. Esse daqui você vai encontrar, sabe quando o mercado está morto? Quando ele está de ladinho, que não está acontecendo nada, é esse candle que você vai encontrar. Vários desses pequenininhos, quando o mercado está acumulando. Então, o tamanho do candle, ou seja, a oscilação dele entre abertura e fechamento é pequena. Por isso ele chama short. E daí os famosos dojis. Doji significa abriu e fechou. Nossa, tá ruim de enxergar isso daqui. Mas abriu e fechou no mesmo preço. Então ele oscilou para cima, oscilou para baixo, mas ele abriu e fechou no mesmo preço. Isso pode acontecer no meio do candle, como pode acontecer na máxima. Então ele abriu, caiu, veio um monte de gente, comprou, ele conseguiu fechar no mesmo valor. Não conseguiu ultrapassar, mas ele conseguiu pelo menos fechar no mesmo valor. E a mesma coisa para baixo. Ele abriu aqui embaixo, subiu, entrou um monte de vendedor, fechou no mesmo valor aqui. E esse daqui é quando o papel não tem liquidez. Eu espero que você nem esteja negociando esse ativo, mas é quando ele não tem liquidez. Ele abre e fecha no mesmo preço. Não teve quase nenhum negócio. Teve um negócio só. Então ele abriu e fechou aqui, ok? Esses daqui, ele já tem uma sombra maior, então o spinning tops, ele tem sombrinhas maiores, tem um quadradinho aqui no meio, você tem essas dois momentos, e tem esse daqui, onde você tem sombra só de um lado. Esse daqui são chamados de umbrellas. Então, você tem aqui, ó, um monte de gente. Se ele for positivo, quando é aberto aqui é positivo, quando tá preenchido, pretinho, é que ele foi que andou negativo. Então, quando ele é positivo, ele abriu aqui, certo? Ele teve uma oscilação para baixo, mas entrou um monte de gente comprando, passou o preço de abertura e subiu e fechou aqui em cima. Então, ele teve um candle positivo e uma entrada muito forte de compradores. É isso que a gente vai ter que aprender a identificar. Se entrou muita gente comprando, a ponto de não deixar ficou aqui 1 minuto, 1 segundo aqui embaixo, nesses preços lá embaixo, você concorda comigo que o mercado tem uma força compradora naquele momento? Então é isso que a gente precisa aprender a identificar. Nesse caso aqui, ele abriu aqui,
ele caiu e ele entrou também um monte de comprador, mas o preço de fechamento dele ainda foi menor do que o preço de abertura. Como você sabe isso, Carol? Como eu acabei de contar, esse candle, quando está preenchido, geralmente é negativo e esse positivo. Figuras de reversão são figuras que demonstram o fim ou a diminuição de uma força de uma tendência. Geralmente essas figuras acontecem nos topos e nos fundos. Então a gente consegue identificar que o mercado está prestes a virar. Igual esse caso do martelo. O martelo, aquele umbrella lá que você viu. Passou uma moto para me fazer barulho aqui, acabar com o meu vídeo. Mas aqui você tinha uma tendência de queda. Aí você tem, olha que situação. Entrou um monte de gente comprando e não deixou o preço cair mais. Entrou e isso daqui significa uma figura de reversão. Então, você pode esperar aí uma tendência de alta em seguida, ou uma reversão, um respiro do mercado naquele momento. E o contrário, aí dos enforcados, o mercado tentou subir, mas está perdendo força. Já não aguenta mais e pode começar a cair. Aí você tem as situações de martelo invertido, que é esse martelinho aqui. O que significa nesse martelo invertido? Você teve uma abertura, certo? Aqui embaixo. Você teve uma máxima, entrou vendedor, mas fechou aqui, ó, tá vendo? Não deixou virar um candle negativo ainda. Então, você tem um candle positivo aqui. Desculpa, ele abriu aqui embaixo e fechou aqui, ó. Então, ele abriu na mínima do dia, subiu, não teve força para continuar na máxima. Porém, fechou num patamar melhor do que o anterior. E aqui o contrário, a gente estava numa tendência de alta e a gente se identifica com essa figura aqui. O que é essa figura aqui? Então, o mercado subiu, não teve força, voltou caindo aqui e caiu mais do que abriu o candle. Então, ele ultrapassou, é um candle negativo aqui, ó. Ele virou. Quando ele virou aqui, significa que o mercado está perdendo força, que o mercado está cansado e que ele provavelmente vai começar a cair. Então, esse tipo de cuidado que você tem que tomar. Estrela da manhã, mesma coisa. Eu tenho um mercado que caiu, ele abriu e fechou no mesmo valor, tá vendo? Quando você encontra um doji, em geral o doji já aponta uma reversão do mercado. Já aponta que o mercado está indeciso. Toda vez que você se deparar com doji, toda vez que você lembrar de doji na sua vida, lembre que o mercado está indeciso. Ele está tão indeciso que ele conseguiu abrir e fechar no mesmo preço. Então, não formou nenhuma barrinha. Então, você tem um mercado indeciso e o mercado indeciso quer mudar de mão. E a mesma coisa para cima, estrela da noite. Então, eu estou subindo. Aí eu me deparo com essa estrelinha aqui. Significa que o mercado pode começar a cair. Então, é isso que eu preciso tomar o meu cuidado. Esse candle aqui eu gosto, tá? Engolfo de alta ou engolfo de baixa. Eu acho até engraçado que teve gente já que criou a barra do elefante. Tem gente vendendo curso aí de milhares de dólares só para ensinar você a olhar esse candle. Então, amiguinho, você não precisa pagar cursos caríssimos para pessoas falarem para você que isso é engolfo. Isso é um engolfo. O que é um engolfo? Ele foi maior do que o candle anterior e ele teve uma máxima e uma mínima. A máxima, o maior valor dele foi a abertura e o menor valor dele foi o fechamento, ou seja, ele não tem sombra, tá vendo? Ele foi inteiraço, ele abriu e só subiu. Pô, o mercado vinha caindo, aí na mínima ele abre e ele só sobe, fechando esse candle assim. O que você, leigo, que acabou de começar a entender análise gráfica, pode esperar do mercado? Que o mercado suba, que o mercado comece a virar comprador. Por quê? Porque é um candle positivaço. Ele só subiu, ele não teve nenhum respingo para baixo. Então o mercado provavelmente vai começar a dar uma aliviada. Agora, não se engane. Isso não significa que ele vai subir para sempre, tá bom? Não vai aí apostando, comprando caro e etc.
E outro cuidado que você tem que tomar é nesse daqui, ó, não ser muito comprido, muito grande. Se também for um candle que veio até aqui em cima, e daí você pega e vai lá e compra na máxima desse candle, pode ser que o mercado em seguida dê uma respirada, e daí você pegue e seja estopado. Então, o cuidado que você tem que tomar é do tamanho desse candle. Agora, se o próximo candle, depois desse daqui, já for para cima direto, e ele não ultrapassar a mínima aqui, você pode continuar comprado, que ele vai seguir uma tendência de alta. Então, você pega esse daqui como parâmetro, e em seguida aqui você vai comprar. Se ele não ultrapassar essa mínima aqui, você vai continuar comprado e ele provavelmente vai continuar subindo. Engolfo de baixa. O mercado vinha subindo, 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 subindo. Ele abre no máximo do preço dele e em seguida ele cai, 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 cai. O que você, leigo, novato, pode esperar olhando isso? É óbvio que você pode esperar que o mercado continue caindo, que o mercado perdeu força, que ele não aguenta mais subir, que é hora de realizar, que todo mundo já quer colocar dinheiro no bolso, então você vai vender junto com o mercado. Então, lembra da aula 1? Você pode primeiro vender para depois comprar. Então, você não precisa sair igual uma consumistinha de shopping, comprando tudo que você vê na frente. Você pode primeiro vender e depois você comprar. Então, essa é uma dessas situações. Considerações finais. Já, Carol? Sim, porque hoje o seu trabalho será estudar. Eu vou abrir o meu gráfico aqui para mostrar. Mas é olhar, olhar, olhar e interpretar o candle. Olha, interpreta, olha, interpreta, olha, interpreta. Os que estão comprados dentro do mercado sempre vão querer vender. Então, nada sobe para sempre, meu amigo. Assim como que estão vendidos, em algum momento vão querer comprar. Vender a descoberto é isso, vender algo que você não tem. E se você não tem, você precisa comprar de volta. Então, todo mundo que entra vendendo vai querer comprar em algum momento. Os que estão de fora estão tentando comprar, os que estão de fora estão também tentando vender. Então, as pessoas ficam tentando tomar as decisões. E o que você precisa saber sobre os candles? Que você precisa treinar o seu olho para bater o olho nos candles e já enxergar o que eles querem te dizer. Então, olha aí, estamos no gráfico de Banco do Brasil, onde você vê aqui, ó, sombras grandes, que a gente vai ver na próxima aula, tá? Mas olha que tamanho dessa sombra aqui. O que isso significa? Esse é um candle verde. Vamos fazer exercícios rápidos aqui. A gente abriu aqui, ele caiu, 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 caiu. Entrou um monte de gente comprando, 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 comprando. Chegou até aqui em cima. Entrou gente vendendo, 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 vendendo. Fechou aqui. Então, tudo isso aconteceu em 5 minutos, porque esse é um gráfico de 5 minutos. Então, tudo isso aconteceu em 5 minutos. Ele abriu aqui, ó. Abriu aqui, sempre na parte cheinha do candle. Ele caiu, subiu e voltou e fechou aqui. E a mesma coisa aqui no negativo. Esse já é um negativo. Significa que ele abriu mais caro do que ele fechou, ok? Ele caiu. O último preço dele foi mais baratinho do que o preço de abertura. Então, ele abriu aqui em cima. Pode ter subido, subido, subido. Caiu, caiu, caiu. Porém, ele fechou aqui embaixo. Ele não teve força suficiente para entrar compradores de novo e fechar mais caro do que ele abriu. Em seguida, a gente tem o verdinho, o vermelho e assim vai. Estão vendo? Então, você vai pegar o seu gráfico nesse momento e vai olhar os candles e interpretá-los. Então, fique aí brincando um pouquinho de como você interpreta. Você pode voltar aqui e tentar adivinhar para onde os preços vão só olhando os candles. O que você acha que pode acontecer daqui para frente? Então, você vai avançar e vai voltar o gráfico para você identificar com base nos candles o que você acha que pode acontecer. Você compraria ou você venderia? Você venderia? Você venderia ainda? Você compraria agora? Você venderia? Então, você pode ir tomando as decisões com base no que já aconteceu. Faça esse exercício. Gaste pelo menos, põe aí no relógio, pelo menos
meia hora fazendo esses exercícios dos candles, para você bater o olho e conseguir aprender. Para você bater o olho e conseguir aprender. Feito? Vamos para a próxima aula. Então, eu espero vocês. Não esqueça, o item mais importante para o seu sucesso aqui são os seus estudos. Quanto tempo você gasta aí estudando antes de clicar? Carol, não aguento mais, já quero clicar, sair operando. Calma, tenha paciência que na hora certa você vai aprender tudo o que você precisa para ter sucesso. Bom, vamos falar agora de indicadores, essa segunda parte aí da nossa aula. Eu vou falar dos principais, tá? Na sua apostila tem muito mais indicadores. Vale lembrar que os indicadores, eles, como o nome diz, indicam, mas não é nada que você não esteja vendo com preço e volume. Então o indicador, ele não antecipa o movimento, ele só te lembra algo que você já deveria estar vendo. Inclusive eu fiz um hangout muito legal no Dia das Mães, inclusive falando que 3 indicadores que são iguais à sua mãe. Por quê? Porque o indicador é igual a sua mãe falando, leve blusa, vai esfriar. Então ele só está te lembrando de algo que já vai acontecer, que você já sabe que está acontecendo. Então é só um lembrete. Depois de um tempo, você vai ver que você vai deletar os indicadores da sua tela e vai ficar bem mais simples de enxergar o mercado. Os mais famosos indicadores são, para quem está começando, para o iniciante, a média móvel funciona muito bem. Você pode cadastrar ela com 10 e 20 ou 7 e 14. O que é isso, Carol? São as médias rápidas e as médias lentas. Ou seja, média de 10 e de 20, a média de 10 é a sua média rápida e a média de 20 é a sua média lenta. Toda vez que essas médias se cruzam, elas dão ponto de compra ou de venda. Então, toda vez que a média rápida cruza a média lenta de baixo para cima, você vai comprar e de cima para baixo, você vai vender. Olha no gráfico, fica mais fácil de você enxergar. Então, aqui ó, deu um pequeno ponto de compra, em seguida já deu venda, e aqui de novo ela tem toda a compra, ficou grudadinha lá e foi lá. Então, ela te mostra alguns pontos onde você pode executar a sua estratégia. Você pode usar, então, de novo, de 7 e 14 ou de 10 e 20. Não se preocupe. Você vai contar com os nossos representantes para te ajudar a mexer no gráfico e a montar aí as médias. Outro indicador bem bacana são as bandas de Bollinger. Na verdade, eu acho que é um dos mais famosos que tem para todo mundo que começa análise técnica. Porém, na minha humilde opinião, vale mais a pena você olhar ele no caso de posição, ou seja, de mais do que um dia de operação, não para o caso de day trade. Eu não costumo usar muito. Mas as bandas de Bollinger também é um cálculo estatístico onde ela envelopa o mercado. Aquele papel, aquele ativo, tende a ficar dentro das bandas de Bollinger por muito tempo. E toda vez que ele sai da banda de Bollinger, tende a voltar. Então você consegue enxergar aí distorções do mercado. Também quando ela bate em cima, tende a voltar para baixo e assim vai. Ela sempre tende a ficar nesse chamado envelope do mercado. Só um parênteses aqui, voltando no caso das médias, eu não sei se eu falei, mas o que são 10 e 20? São os candles, então ele leva em consideração os últimos 10 candles e os últimos 20 candles. Então é o preço desses últimos candles, do fechamento desses últimos candles. Ponto importante, se você mudar para o gráfico de 5 minutos, ele vai levar em consideração 10 candles de 5 minutos. Se você estiver olhando o gráfico diário, 10 candles de um dia, e assim vai. Então, conforme você muda o tempo do seu gráfico, você muda também ali a média. A média vai acompanhar o seu gráfico. O IFR, esse eu acho bem interessante. O IFR significa Índice de Força Relativa. Ele é um termômetro. Dá para você acompanhar se o mercado está muito depressivo ou muito eufórico.
Como assim? Ele vai de 0 a 100 e ele é um termômetro do mercado financeiro. Se ele está abaixo de 30, você vê nitidamente que o papel já caiu demais e que ele está naquela zona de depressão. Depois da depressão, existe uma retomada dos preços. É aí que surgem as oportunidades. É aí que você pode entrar comprando determinado ativo porque ele está muito barato. E a mesma coisa é para você acompanhar a euforia, para você não ser pego de surpresa. Então, acima de 70 ou de 80, dependendo do ativo, significa que aquele papel já subiu demais, que muita gente comprou e isso significa que o mercado ficou muito eufórico. O que acontece depois de um mercado muito eufórico? As pessoas tendem a vender aquele ativo. Então, você deve tomar cuidado para não comprar, não entrar na euforia do mercado achando que eu estou perdendo a festa, porque você pode estar chegando no final da festa. Então, nitidamente você consegue enxergar aqui, ó. Aqui está o IFR, você tem o gráfico aqui, ok? E você tem o IFR aqui embaixo, onde, ó, no caso aqui do dólar, ele caiu demais, ele está nessa situação aqui. E aqui quando ele já tinha subido, ó, subiu muito rapidamente. Entrou volume e tal, subiu rápido e tocou aqui em cima. Então tome cuidado com esses pontos. No meio do caminho você corre risco de não acontecer nada. Então sempre fique de olho nos pontos altos, eufóricos, e nos pontos baixos, depressivos. O high-low. High-low, não se preocupe, a gente vai ter uma aula só de high-low. Mas já vá se habituando, porque o high-low é a novidade aí dos indicadores de tendência. Ele te ajuda a rastrear uma tendência de alta ou de baixa de determinado ativo. O high-low que mais a gente utiliza é o high-low 13. O representante vai te ajudar aí a colocar ele no seu gráfico. Esse high-low consegue te ajudar a enxergar se você deveria comprar ou vender determinado ativo. Ou seja, qual é a tendência principal? Se ele está em tendência de alta ou se ele está em tendência de baixa. Então aqui, por exemplo, ele tem movimentos onde ele tem vermelho, é o high-low, significando uma tendência de baixa. E verdinho, mesmo que curto, uma tendência de alta. Ou seja, entraram compradores, o papel ressuscitou. Então fica mais fácil de você enxergar pontos de entrada e de saída. Tem muita gente que só opera pelo high-low. Por isso que você vai ter uma aula só de high-low, para você poder treinar para o seu simulador, para a sua avaliação. Esses são os nossos indicadores principais. Agora que você já sabe candles e esses indicadores, é hora dos exercícios. Carol, que exercícios são esses? Olhar o gráfico, ficar pelo menos meia hora identificando se você compraria ou se você venderia. Então você volta o gráfico e você vai enxergar se você compraria ou venderia com base no candle e depois com base nos indicadores. Não esqueça, a apostila está à sua disposição para você estudar. Não deixe de ler. E é claro, também de fazer exercícios todos os dias. Agora que você já sabe a análise técnica, como identificar os candles e alguns indicadores, aproveite para fazer exercício todo dia, pelo menos meia hora por dia, gaste olhando os gráficos. E você pode fazer isso com o mercado fechado. Então é só voltar ali para trás e avançando e simulando se você compraria ou venderia com base no que você está vendo. Lembre, quanto mais tempo você gastar olhando os gráficos, melhor vai ficar o seu treino de olho, porque o mercado é isso, treino, disciplina e muita determinação. Bons estudos e até a próxima aula!